Fala, meus amigos e amigas, bora continuar, né? Tema agora, responsabilidade do Estado. Tema importantíssimo, tá, pessoal? A OAB. Já caíram muitas questões aqui desse tema na OAB com a FGV, né? E aí a gente tem agora que fazer as questões para saber como é que a FGV cobra esse tema aqui, é importante, é um tema muito teórico, né? Tema teórico demais. E aí, como é teórico, você pode interpretar de uma forma ou de outra e acabar errando a questão, tá? Então vamos aqui delinear como é que a FGV cobra esse tema na sua prova, para que não erremos questões bestas, tá? E não perdamos pontos aí importantíssimos para a nossa aprovação. Beleza? Primeira questão, quarto exame de ordem, tá? Diz assim, ó. Antônio, vítima de acidente automobilístico, foi atendido em hospital da rede pública do município de Marasol. E por imperícia, né? Canetinha aqui. E por imperícia, tá? Por imperícia do médico que o assistiu, teve amputado um terço de sua perna direita. Nessa situação hipotética, respondem pelo dano causado a Antônio. Pessoal, quando o tema é responsabilidade civil do Estado, ok? Primeira coisa é, quem responde é o Estado. Teoria do órgão, ou seja, quando o órgão faz algo com seus agentes, isso é imputado ao Estado. Então, primeiro o Estado responde. Quando o Estado é condenado, ele faz o quê? Ele cobra do servidor que praticou o fato, de forma regressiva. Caso ele tenha agido com dolo ou culpa. Na questão, o médico teve culpa, teve imperícia. Então, se houve imperícia, houve culpa do médico. Mas no primeiro momento, o particular, que tem a pena imputada, cobra de quem? Do Estado. E depois o Estado, que pagou a indenização particular, cobra do servidor que praticou o dano. Vamos para a questão. O município Marasol e o médico? Não. Né? Acabei de falar. É o Estado, no caso, o município. B, o município Marasol, objetivamente, show de bola. Por quê? A do Estado é objetiva, tá? Ou seja, não tem que comprovar que houve dolo ou culpa, né, do Estado, ok? Até aqui, beleza. E o médico, regressivamente, em caso de dolo ou culpa, perfeito. Artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, né? O Estado responde por ato de seus agentes na função pública e depois cobra regressivamente de quem causou o dano. O médico agiu culposamente, né, que a culpa causou o dano, vai responder perante o Estado na ação regressiva, né, para que o Estado ressaça o que pagou ao particular, né, cobre do médico. É isso mesmo, item B é o item a marcar. Logicamente, os itens C e D estão errados. Presta atenção, responsabilidade do Estado é objetiva. Por que objetiva, professor? Objetivo porque não tem comprovado dolo ou culpa, porque não é subjetiva. Já do servidor que pratica o fato que seja, né, a indenização, ela é o quê? Subjetiva, porque o sujeito tem que ter o dolo ou a culpa para responder. Se não houve dolo, e se não houve culpa do sujeito, ele não responde, tá? Só vai indenizar o Estado se teve dolo ou culpa de acordo com o texto constitucional, parágrafo 137, ok? Então, item B é o item, né, por consequência, logicamente, a marcar. Quinto exame de ordem, o meu, tá? Que eu passei aí, ó. Quinto exame de ordem foi em 2011, né? Que eu passei aí, graças a Deus, né? Naquela época aí, certo? Ainda liso, né? Liso. Mais feito que era hoje, né? Naquela época, a FGV aí tava começando a pegar esse exame de ordem, né? Até a Aline aqui riu quando eu falei liso, né? Até a querida Aline riu aqui. Mas é isso mesmo, liseira é assim mesmo, tá? Começa, né? A gente fica liso no começo e depois também fica liso no final, né? Mas dá certo. Tendo o agente público atuado nessa qualidade e dado causa ao dano a terceiro, por dolo ou culpa, ou seja, subjetiva, né? Vindo a administração a ser condenada, terá o direito de regresso. Ou seja, o Estado que é condenado cobra do agente público que causou o dano, né? O Estado responde para o particular de forma objetiva, o servidor de forma subjetiva, simples. A respeito da ação regressiva, é correto afirmar que, item A, em regra, deve ser exercida, sob pena de afronta ao princípio da responsabilidade. Esse aqui é o item mais correto, por enquanto, né? Porque, assim, os bens públicos não são nossos, do servidor, não é da administração. Ela só representa, administra o que é do povo. Então, se houve um dano a um bem do povo, tá? Ela deve cobrar para ressarcir. Então, em regra, né? Esse item A, em regra também, está, por enquanto, correto. Vamos ver se tem um mais correto. B, o prazo prescricional tem início a contar do fato que gerou a ação? Não. A contar do trânsito em julgado. Ou seja, o trânsito em julgado, né, da ação que condenou o Estado é o lapso, né, é o início do lapso temporal para que o Estado cobre do servidor.
ok? E não o fato. C, a prescrição é decenal? Não, decenal é 10 anos, né? A prescrição é quinquenal, tá? Ela é quinquenal, ou seja, é 5 anos. E um bizu, né? No direito, como regra, a prescrição é quinquenal, tá? A exceção é que vai ser decenal, 10 anos, ok? Mas aqui não é decenal, é quinquenal. E D, o prazo prescricional será o mesmo constante na lei, na esfera penal para o tipo criminal? Não, tá? Só se for o crime, né? Só se o fato, né, que seja uma indenização por crime também. Mas a questão aqui não era crime. Então, ó, item D, meu Deus, item D, C e B errado, de fato, sobrou o item A, né? Como dizíamos, esse aí era um item correto, né? Veríamos só se não tinha o mais correto, mas de fato deve ser exercida a ação de regresso contra o agente que causou o dano. Tranquilo? Segunda questão, tranquilo, mamão. É só pegar o conhecimento e aplicar na prática, que não tem erro na sua questão. Dia da prova, você não fique viajando, tá? Na maionese. Você vai direto ao ponto. Lembra do que escutou em sala, lembra do que viu na apostila e vai. Porque às vezes você fica se. O se te leva para onde? Te leva para o zero, tá? Ok? Então cuidado aí, certo? Nessa viagem que vocês fazem na prova, tá? Não viaja, ok? Cola aqui no site que aqui não tem viagem. Aqui não tem viagem. Sexto exame, diz aí, ó. A ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com automóvel dirigido por particular que trafegava na mão contrária à direção. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Nesse caso, é correto afirmar aqui, presta atenção, Corpo de Bombeiros Militar é um órgão do Estado. Não é o Estado, é um órgão do Estado, ok? Ou seja, de algum Estado aí. Primeira coisa, ele vinha na função, talvez administrativa, que não falou, né? Mas dirigindo o automóvel, certo? Causou um dano ao particular. Vamos lá, item A. Existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente? Em tese, sim. Olha só, ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com automóvel de particular, trafegava na mão contrária de direção, ok? Ou seja, a menos que aqui diga que isso aqui era contramão, né, a mão errada, ok? Há sim, né, por parte do Estado, esse dever de indenizar. Vamos lá, guarda aqui o item A, certo, para depois. Item B, não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, beleza? Dirigindo a contramão, olha o que eu falei, né? Na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Pessoal, a questão aqui é o seguinte, qual é a dica para vocês também? Outra dica de prova. Leia o anunciado sempre casando com o item. Porque às vezes você vê o anunciado grande, aí quando vai para o item esquece o anunciado. O anunciado falava, alguém, né, teve danos por parte de um carro do Estado e esse alguém trafegava na mão contrária. Mas a questão não foi expressa na contramão. Agora ela foi expressa no item. Ela disse, ó, o particular estava na contramão de direção. Aí realmente é errado, ok? Ou seja, houve culpa de quem? Exclusiva da vítima. Pessoal, e nesse caso, como o Estado adota a teoria do risco administrativo, ou seja, essa aqui, ela admite o quê? Excludente de responsabilidade. Nós temos 3 excludentes que excluem, né, essa responsabilidade. A primeira delas é qual? Caso fortuito. Se houver um caso fortuito, o Estado não responde. Outra, se houver força maior, o Estado não responde. Que é um caso fortuito, por exemplo, tá? Caso fortuito, alguém assalta, né, um particular dentro de um ônibus da empresa de transporte. É um assalto, né? Não depende da empresa de transporte isso aí, tá? Você pode alegar a insegurança pública, mas se o Estado responder por isso, em regra não. É um caso fortuito. Força maior, cai um raio, né, na cabeça de alguém que estava no prédio público. Ou seja, força maior, não foi o Estado, não responde. E o terceiro caso é o quê? Culpa exclusiva só da vítima. Ou seja, só quem teve culpa no cartório aí foi a vítima, de fato. O cara ia em contramão de direção. Tá na contramão e abarroou aí, né, no carro dos bombeiros e o cara teve lesões. Ou seja, foi ele que causou. Foi o causador do dano, foi o particular e não o Estado. Isto, portanto, né, é o item B, item a marcar, beleza? Tranquilo aí. Então, o A realmente está errado, como havíamos dito, beleza? Item C, né, logicamente está errado. Não se corrige a responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a chamada culpa ou falha de serviço. Isso aqui, ó, era antigamente, antes de 88, antes da Constituição, adotava-se essa culpa, né, por falha de serviço, tá? Hoje, a chamada, né, a teoria é do risco administrativo, isto é,
Toda atividade pública gera um risco e esse risco quem deve suportar é o Estado, mas ao que? Excludentes de responsabilidade, beleza? C era a teoria passada. D. Está plenamente caracterizada a responsabilidade do Estado? Não. Sabemos que não, né? O Estado não responde porque houve culpa exclusiva da vítima e não do Estado. Aqui não temos teoria do risco integral. A teoria é do risco administrativo, que admite excludentes de responsabilidade. A do risco integral, aqui no Brasil, ela é exceção. Em quais casos? Olha para cá, rapidão. A do risco integral, ela é admitida em danos ambientais, ou seja, dano ambiental, toda vida o Estado responde, tá? Danos nucleares, ou seja, se houver um dano nuclear, quem responde? Toda vida o Estado, ainda que por causas naturais, e também, ó, ataques terroristas, tá? Se houver um ataque terrorista no Brasil, quem responde é o Estado, certo? Aí sim, é do risco integral, mas é exceção. Nos três casos aqui, ó, dano ambiental, nuclear e o terrorista, é integral. Mas nos outros casos, que é a regra, é a do risco administrativo, que admite excludente de responsabilidade. Portanto, o item B era o item a marcar. Beleza? Quarta questão diz assim, ó. Civil, servidor público, durante uma diligência com o carro oficial do Estado, diligência, ou seja, função, né? Carro oficial do Estado, para o qual trabalha, se envolve em acidente de trânsito. Por sua culpa. Ou seja, já houve aqui o quê? A culpa do servidor, né? Atingindo o carro de João. Considerando a situação acima e a evolução do entendimento sobre o tema, assinale a correta. Então, João deverá demandar civil ou Estado? Não. Eu disse, né? Sempre assim, ó. Particular demanda o Estado e depois demanda quem? O servidor, né? É uma relação triangularizada, mas primeiro particular, depois Estado, servidor. Item A errado. B. João poderá demandar civil ou Estado? Não, pessoal, tá? Também item A e B, ó, errados, tranquilo aqui, tá? Ação particular contra o Estado, Estado, servidor. C. João poderá demandar apenas o Estado X, já que o Silvio estava em serviço quando da colisão. E, por isso, a responsabilidade objetiva é do Estado, que terá direito de regresso contra o Silvio em caso de culpa. Perfeito. É isso mesmo. É o item a marcar. Ou seja, particular, Estado, servidor que causou o dano. O servidor só responde se houver dolo ou culpa. Estado responde mesmo que não haja culpa ou dolo, porque a do Estado é objetiva, tá? Por isso que o item D está errado e os itens A, B também. Ou seja, questão 4 é o item 6, certo? De colisão. Quinta questão. Um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu fugir da instituição em que estava internado, ao aproveitar o momento em que os servidores de plantão largaram seus postos para acompanhar um jogo de futebol. Olha aí, cara, pelo amor de Deus, né? Os caras do hospital lá foram assistir o futebol e o cara fugiu, ó. Meteu mola, né? Fugiu. Pense num negócio louco. Na fuga, ao pular de um viaduto do próximo hospital, sofreu uma queda e, em razão dos ferimentos, veio a falecer. Ou seja, houve o que aqui? Uma omissão. Pessoal, já vou dizer aqui, ó, certo? Sem mais delongas. Quando o Estado, tá? Tiver um ato comissivo, né? Ou seja, um ato comissivo, a responsabilidade, ela é o quê? Objetiva, tá? Independe de dolo ou culpa. Mas, quando a ação do Estado for uma ação omissiva, ou seja, não houve ação, houve omissão, a regra é que a responsabilidade é subjetiva. Isso por quê? Porque tem que comprovar que houve dolo ou culpa da pessoa, né? Ou seja, houve culpa aí dos funcionários? Houve. Eles estavam assistindo jogo de futebol, né? Se omitiram, né? Foram negligentes e a pessoa fugiu e morreu. Ou seja, nesse caso já digo logo que nessa situação aí da questão, ela é subjetiva. Vamos para o item A. O Estado não responde pela morte do paciente, uma vez que não configurado o necessidade, esse nexo aqui, ó, ele houve, só não foi por ação, né? Foi omissão. Tá aqui, ó, foi omissão. Item A errado. B. O Estado responde de forma subjetiva, uma vez que não configurado o nexo de causalidade entre ação e omissão estatal. Não é por isso não. Ele responde de forma subjetiva, mas responde por quê? Porque houve uma negligência das pessoas que cuidavam da pessoa lá que estava no hospital, ok? Ou seja, houve sim nexo, né? Houve nexo, aqui diz que não houve, tá errado. C. O Estado não responde pela morte do paciente? Responde, tá? Aqui já era. D. O Estado responde pela morte do paciente, garantindo direito de regresso contra os servidores no caso de dolo ou culpa. Perfeito. Ou seja,
a família, né, do paciente que morreu entra com ação contra o Estado. Quando o Estado é condenado, entra com ação contra o agente, no caso de dolo ou culpa, que no caso houve culpa, né? Houve uma omissão, e aí, ó, show de bola, esse item A seria o item a marcar, beleza? Simples, né? Tranquilo, só realmente aplicar o conhecimento na prática sem viajar que dá tudo certo. Sexta, a fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa uma área em obras que está interditada pela empresa contratada pelo município para a reforma de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local, naquele momento, um bloco de concreto, meu Deus, que azar, né? Se desprendeu, dica, né? Não passe embaixo de obra, tá? Não passe, porque isso aqui, ó, acontece todos os dias, tá? Todos os dias centenas de pessoas morrem aí, né? Em caso de obra aí, certo? Que cai, né? O tijolo, a telha lá. Então, pelo amor de Deus, não passe debaixo de obra. Desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. Bom, foi só o pé. Nesse caso, pessoal, olha só que a situação, tá? Eu tinha uma obra do Estado, mas a empresa contratada foi que causou aí um dano, tá? Não foi o Estado em si, foi a empresa. Nesse caso, ela responde? Bora ver. Nesse caso, a empresa contratada e o município respondem solidariamente com base na teoria do integral? Não. A responsabilidade não é solidária. E outra, não existe responsabilidade solidária, certo? Nesse tema aqui, né? Ou ela é, né, direta do Estado, ou ela é, no máximo, subsidiária. Mas solidária não é. E tem A errado. A ação de Maria, ao burlar a interdição da área, exclui o nexo? Não, ela não exclui, mas atenua. Ou seja, perceba, né? Ela só teve o pé lá esmagado, por quê? Porque ela foi também desatenta, a bichinha, né? Tava desatenta, o celular no WhatsApp, foi desatenta. Mas houve uma ação da empresa e dela. Ou seja, culpa concorrente. Item B está errado. Item C, a empresa contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. A bichinha estava desatenta no Instagram, estava falando com o boyzinho dela, e aí, certo, não viu lá o tijolão caindo. Ou seja, tanto responde, né, a empresa quanto ela. Ou seja, se ela tivesse, né, não tivesse no Instagram, não tivesse passado lá, talvez recebesse 100 mil reais. Mas como ela estava, né, no Instagram e estava desatenta, vai ser o quê? Só 50 mil. Atenua, né, a responsabilidade do Estado quando a culpa é o quê? Concorrente. Cuidado. Culpa concorrente atenua. Culpa exclusiva exclui. Culpa concorrente atenua. Culpa exclusiva exclui, certo? O nexo causal. E o item C é o item a marcar. Logicamente, o item D está errado, ok? Item D está errado. Segue aí, ó. Próxima questão. Sétima questão, tá? Diz assim, o José, acusado por estupro de menores, foi condenado e preso em decorrência da execução de sentença penal condenatória. Logo após seu recolhimento ao estabelecimento penal, porém foi assassinado por um colega de cela. Ixi, aqui já era, ó. Aqui já era. Amigo, morte de preso, atenção. Quando houver morte de preso, né, de estabelecimento prisional que o Estado administra, tá? Houve o que ali? Houve uma omissão. O policial penal que estava lá, né, não fiscalizou bem e deixou o preso matar o outro. Não pode. Né? A incumbência é do Estado e quem está lá pelo Estado é o policial penal, nas penitenciárias. E ele omitiu-se, tá? Se omitiu, né, não fiscalizou e o preso matou o outro. Só que, pessoal, essa omissão não é qualquer. Essa omissão é uma omissão chamada omissão específica, tá? É uma omissão especial. Por que é especial? Porque, de acordo com o artigo 5º da Constituição, inciso 48, tá? Os presos têm direito à integridade física e moral. E quem deve manter ela, preservar, é o Estado. Ou seja, quando um preso está dentro de uma penitenciária estadual, ele cria um vínculo especial com o Estado. Lembra da questão anterior? Se houver omissão, responsabilidade subjetiva, como regra. Mas essa omissão aqui não é qualquer, ela é específica, ela é especial, porque tem fundamento constitucional. Então, nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, em caso de morte de preso, como é uma omissão especial, responsabilidade objetiva. Ou seja, a família do preso, né, para comprovar lá a indenização, não precisa comprovar dolo ou culpa do Estado. Basta dizer que houve o quê? Houve o nexo causal, né, ou seja, um preso matou o outro, houve a conduta e houve o resultado. Acabou-se. Não comprova dolo ou culpa de ninguém
para realmente, né, conseguir indenização. Mas cuidado, por omissão estatal, responsabilidade subjetiva. Mas nesse caso aqui do preço, tá, que é omissão específica, especial, responsabilidade objetiva sem comprovação de dolo ou culpa. Item A. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade? É claro que estão, pessoal. Um preso morreu, né? Quem cuidava dele era o Estado, certo? Estão-se presentes. Houve uma conduta, né, estatal, omissiva, houve um dano, né, e houve um nexo causal. Ou seja, a omissão causou a conduta. Tá? 3 requisitos. Nexo, conduta e resultado estão presentes, portanto, o A está errado. B. Não estão presentes requisitos? Estão sim, tá? Já era também errado. No caso, houve uma omissão do Estado, uma omissão, houve uma conduta, né, do preso lá que estava na penitenciária, e houve o quê? Resultado. Dano, resultado, nexo, são elementos da estabilidade objetiva, como é nesse caso. Então, A e B estão realmente errados. C. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota na matéria a teoria do risco integral? Não, adota a do risco administrativo. A do risco administrativo, ela admite o quê? Excludentes. Por exemplo, se um raio cai e mata o preso, o Estado não respondia. Por quê? É um caso de força maior. A do risco integral não admite excludentes, tá? Não admite, mas o Brasil não adota ela. Mas só adota ela em casos excepcionais, como é o caso de dano ambiental, dano nuclear e ataque terrorista. Item D sobrou, né? Estão presentes elementos, configuradores, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. Como eu falei, né? Dever o quê? Especial, dever específico está presente no inciso 48 do artigo 5º da Constituição. Por isso que essa omissão aqui não é qualquer, é uma omissão especial, portanto, responsabilidade objetiva do Estado em caso de morte de preso. Isso aqui é um tema muito bom, tá? Que cai muito, já caiu aqui nesse exame, né? Que foi o 21º, e pode voltar a cair, certo? Nos próximos aí que você vai fazer nos próximos meses, tá? Então, sétima, gabarito, item... Cadê? Item D, né? Item D de dedo. Oitava, meu Deus, olha o tamanho do enunciado, tá? Olha só, isso aqui é só para assustar você. É enunciado grande, tá? Enunciado enorme, para você viajar nele e errar a questão. Mas vamos lá, tranquilo. A União construiu uma usina nuclear. Rapaz, ó, viu aqui nuclear, matou a questão. Eu já matava. Vamos lá, falei, né? Dano nuclear, teoria do risco integral. Eu já matava a questão aqui já. Mas vamos ler. Para fins de relação de energia elétrica. A fim de minimizar os riscos de acidentes relacionados à utilização do urânio, foram empregados no empreendimento os mais modernos e seguros equipamentos. Do mesmo modo, o pessoal designado para trabalhar na usina recebeu todos os treinamentos exigidos na legislação internacional. Entretanto, em decorrência de uma intensa, imprevisível e excepcional chuva, parte da usina ficou alagada. Lembra que eu falei? Risco integral. Pode haver o que houver, né? Chuva, trovão, o Estado responde. Nada do risco administrativo, tá? Tem excludência. Força maior, exclui. Culpa exclusiva, exclui, tá? Caso fortuito, exclui. Nada do risco integral, como é o caso de dano nuclear, pode haver o que houver, sempre o Estado responde. Outro exemplo, né? A barragem de Brumadinho, né? Rompeu lá, certo? Talvez pela chuva ou sol, não sei. Rompeu, causou danos ambientais. Quem responde? O Estado. Ah, mas foi um dano ambiental, quem causou foi o sol. Não interessa. Nesse caso, adota-se a teoria do risco integral. Ou seja, sempre o Estado vai responder nesses casos. Continua a questão. Isso gerou superaquecimento das instalações, fato que culminou na liberação de um pequeno volume de gases radioativos armazenados, causando náuseas e vômitos na população que mora próxima à usina. Com base na situação narrada, assinale a correta. Item A. A União não pode ser responsabilizada pelos danos causados à população, tendo em vista a ausência de culpa por parte do poder público. Já disse, nesse caso, é a teoria do risco integral. Né? Não precisa comprovar dolo ou culpa, e nem se houver algum caso de força maior ou caso fortuito, o Estado sempre vai responder. Item A, errado. B. Em razão de as chuvas constituírem um evento imprevisível e excepcional, não se cogita a responsabilidade da União. Nada a ver, falei, tá? Nem que haja sol ou chuva, não importa, tá?
nesses casos, a teoria do risco integral e sempre o Estado responde. A União pode ser responsabilizada pelas consequências advindas do vazamento de gás, independentemente de culpa, pois a responsabilidade é objetiva. Essa aqui, certo? O C pode estar correto, né? Seria um item aqui a marcar correto. Mas, assim, na minha visão, ele está incompleto. Porque deveria fazer o quê? Deveria constar que é com base na teoria do risco integral. Não constou. Então, o C, aparentemente, é o item a marcar. Deixa aqui o quê? Interrogação. Olha o D. A União não pode ser responsabilizada pelos danos causados, dado que compete aos Estados a exploração de serviços de instalações... Não. Nuclear compete sempre à União, tá? Artigo 21 da Constituição, aqui é absurda, porque não compete ao Estado exercer né, e fiscalizar usina nuclear, compete à União. Então, D de fato errado. Ou seja, sobrou o C. Mas na minha visão, o C estava incompleto. Mas perceba, você excluiu o A, o B e o D. Né? E sobrou o C. Mas aqui deveria constar o quê? É objetiva com base na teoria do risco integral. Ficaria aqui mais completo, certo? Essa questão. Eu aqui coloquei mais completo para você, para que se vier novamente, você saiba que nesse caso, sempre vai responder o Estado, tá? Nem se houver caso fortuito ou força maior, o Estado responde com base, né? Se for dano nuclear, dano ambiental ou ataque terrorista, ok? Pessoal, finalizamos aqui então o bloco de responsabilidade civil do Estado, tá? Tema também interessante, já caiu muito em prova de concurso, e da OAB, principalmente, né? E aí vocês viram que nós temos casos concretos que cobram-se na prova e pergunta a alternativa correta. É simples, tá? É só não viajar, é estudar a teoria e ir direto marcar a questão da sua prova. Beleza? Tamo junto. Rumo à FGV aí, rumo à OAB. Até a próxima, até o próximo bloco. Valeu, abraço.